Se eu pedir pra você fazer aí na sua cabeça a divisão entre o bem e o mal que você imagina, eu acho que muito provavelmente você vai imaginar de um lado do seu ombro um anjinho e do outro lado um pequeno demoninho. Agora, essa construção que a gente tem na nossa cabeça de bem e mal é colocada na nossa cabeça já desde que a gente é muito criancinha pela doutrina religiosa que a maioria das pessoas seguem e que nossos pais vão trazendo pra gente, não somente nossos pais, mas também a mídia de um modo geral. Filmes, desenhos, né? Quem não se lembra dos cartoons, né? Sei lá, Tom e Jerry, em que a gente via, né, um demoninho ajudando o Tom a tomar uma decisão, enquanto tinha um anjinho ajudando o Tom ou o Jerry a tomar uma outra decisão. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o livro que eu vou conversar com vocês hoje vai falar um pouco justamente sobre a criação disso. E eu tô falando de O Início do Hoje, do Anis Nakfur Jr. Esse livro vai contar um pouco pra gente uma história sobre anjos e demônios. Na verdade, é a história de uma guerra entre anjos e demônios. Mas pra contar essa história pra gente, o autor vai trazer pra gente um pouco da história da criação, da teoria criacionista. Ou seja, aquela história que todo mundo já conhece, que tá lá na Bíblia e que é passado pra gente desde que a gente é criança, de que todo o universo foi criado por Deus. Lá no começo, então, milênios de anos atrás, no começo de tudo, quando Deus criou o mundo, ele criou também 6 grandes arcanjos que seriam os seus auxiliadores, digamos assim. Só que 3 desses 6 arcanjos decidem, né, que toda a criação divina, inclusive os humanos, deveriam estar perante eles como se estivessem perante a Deus. Então eles queriam se elevar a uma posição maior do que aquela que eles tinham designados para si. E aí vai surgir o Pacto Eterno, que é um pacto em que esses 3 arcanjos que, assim, têm essa posição vão ser renegados e enviados, então, para um outro lugar, que seria, então, o que a gente conhecia como inferno, né? A gente conheceria posteriormente como inferno. Então, a gente teria esses 3 arcanjos vivendo em dimensões separadas, né? Um no reino celeste e outro no reino infernal. E junto com esse pacto eterno, então, foi estabelecido que os humanos teriam o seu livre-arbítrio, ou seja, eles não poderiam ser diretamente influenciados por nenhum dos dois lados. Então, a partir daí começam as coisas a se organizar dessa forma. Porém, quando a gente começa aqui o livro, a gente descobre que esse pacto eterno foi quebrado. Alguém quebrou o equilíbrio das coisas. Seria ele um arcanjo celeste ou um arcanjo, enfim, demônio, ninguém sabe. E é o que o Kael, que é o anjo que a gente conhece aqui logo a princípio, tá procurando saber. Ele foi o primeiro anjo que descobriu, então, que esse pacto havia sido quebrado. E ele vai atrás de um humano que é um padre, é o Padre Amaro. O Padre Amaro teria recebido, então, durante um sonho, né, uma visão que levaria eles, guiariam eles até o guardião, que é o anjo que realmente faz a guarda de tudo ali, né? Ele é uma espécie de juiz que vai averiguar um pouco mais a fundo o que está acontecendo ali com a quebra desse pacto. E aí que começa, então, a parte mais aventureira da história, porque eles vão em diferentes reinos para poder descobrir aonde que esse pacto foi quebrado. Porque quando teve o início do pacto, foram criados alguns elementos que possibilitariam, então, a descoberta se o equilíbrio ainda estava feito, né, ou se o pacto teria sido quebrado a partir daquele objeto. Então eles vão visitar diferentes reinos e a gente vai aqui, então, ter contato com alguns seres mitológicos, como vampiros e reinos dos mares. E assim, essa parte foi muito interessante porque o autor traz pra gente, então, um pouco da mitologia mais fantástica, assim, pra história, além da mitologia angelical, eu diria assim, que a gente já conhece da Bíblia. A partir disso, então, a história vai se desenvolver, eles vão nessa busca infinita por saber aonde que o pacto foi quebrado, para descobrir quem foi, então, o causador dessa quebra. Ao longo do livro, a gente vai, então, acompanhar a busca deles por essa quebra, e mais adiante, quando as coisas estão se encaminhando para uma final descoberta, vai haver, então, uma grande guerra, porque os demônios, né, os arcanjos do inferno, vão tentar invadir o reino dos céus. E eu paro de falar aqui porque acontecem muitas coisas que, assim, vão basicamente, no fim das contas, literalmente nas últimas páginas do livro, explicar pra gente como que surgiu essa ideia que a gente tem de Satanás e tudo mais. Então o autor se baseia muito nessa teoria, né, nessa história teórica da criação divina e dos anjos, para poder trazer pra gente um universo todo mitológico e todo fictício aqui, que é muito interessante. Gente, o livro é super fininho, a escrita dele é bastante simples. Rapidinho você mergulha na história e vai entendendo o que tá acontecendo, por mais que eu, particularmente, tenha me confundido em alguns momentos com alguns nomes de anjos e arcanjos aqui, porque de certa forma eu demorei um pouco para dar nome aos bois, mas sobre compreender o que estava acontecendo, isso aí não teve muito problema. O que pra mim me incomodou um pouco foi a questão da cena da batalha, que assim,
lá pela página 100 você vai já ter a batalha iniciada e isso vai durar por, sei lá, 50, 40 páginas. Pra mim, a batalha foi uma coisa bastante extensa, mas como o autor traz pra gente muitos personagens, é meio compreensível que ele passe pra gente, né, a perspectiva desses personagens que tem cada um ali os seus interesses quando se tratam, então, dos demônios. Então ele vai trazer muito desse panorama pra gente também e muito também da estratégia de guerra que eles fazem, né, principalmente os anjos. E foi bastante interessante, mas pra mim me pareceu um pouco cansativo e um pouco extenso. Mas de certa forma foi ainda mais interessante porque o autor traz pra gente realmente visões de personagens diferentes ali pra história e vai enriquecendo um pouco mais o que a gente já tava compreendendo até então. Pra mim, no fim dos contos, a parte mais interessante foi, de fato, o fim, que é quando tudo é explicado, quando tudo faz mais sentido, assim, de como teriam sido criado o início do hoje, né, do que a gente tem hoje como percepção de céu e inferno, de demônio, anjo, arcanjo e etc. É um livro bastante interessante, com essa premissa que, assim, pode agradar a alguns, pode não agradar a outros, mas é bastante interessante de fato. O autor vai trazer pra gente toda essa narrativa que ele cria, né, esse universo que ele cria de uma forma bastante criativa. Falei cria várias vezes, de um criativo, mas enfim, de uma forma bastante imersiva aqui na história mesmo. O livro, como eu falei, é bem curtinho, ele já está disponível para venda em sites, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links caso você tenha ficado interessado. Ele tem só 145 páginas, você lê bastante rapidinho. E para você que ficou aqui até o final, eu vou estar sorteando um exemplar desse livro aqui no canal. Então se você comentar aqui embaixo qualquer coisa acerca do livro, acerca do vídeo, o que você achou, eu vou selecionar então um dos comentários para poder enviar um exemplar. No mais, foi um livro que me tirou da minha zona de conforto no que diz respeito à ficção, no que diz respeito à fantasia, porque vai trazer todo esse embasamento aí em alguma coisa que eu já conhecia antes, né? E foi bastante interessante conhecer então a história que o Anis criou pra gente. E pra quem se interessa pela história, né, pela história da criação, pela história de anjos e demônios, eu sugiro aí porque é mais uma aventura que você vai ter nas suas mãos em formato de livro. Bom, gente, então esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e do livro. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E se inscreva se você for novo, porque tem sempre coisa nova saindo por aqui e assim você recebe as notificações. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!